Salmo 127, verso 8, profecia do mês de fevereiro de 2025. Ao meu coração me ocorre, busquem a minha presença. Isso é Deus falando com Davi. E agora, Davi, no seu coração, responde a Deus. E ele diz assim: buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Amém? Então diga assim: buscarei, pois, a tua presença. Amém. Esse é um mês que nós vamos trabalhar muito a palavra oração. E aqui, nesse texto que nós lemos, esse pequeno versículo, o contexto dele é de um homem que está com medo. Você já teve medo? Eu tenho. Eu acredito que eu não seja a única que tenho medos. Medo é um sentimento protetor, tá? Ele veio da parte de Deus para que a gente não venha descer a escada, né? E que os obreiros não morram no coração quando a pastora chega muito perto, porque o medo me impede de prosseguir um passo adiante para mim não cair. Esse é o medo protetor. Mas este salmista aqui, chamado Davi, ele está tomado por um medo incontrolável. Eu não sei se você já teve um medo incontrolável. Eu não sei se você já passou por isso, de sentir uma sensação de medo, assim, que você não controla a sua respiração. Né? Que o ambiente fechado te faz pensar assim: nossa, não tem janelas, como que eu vou respirar? O elevador está fechado e agora eu vou ficar sem ar. E você começa a respirar como se estivesse com falta de ar. O medo te dominando de uma forma avassaladora e você perde o controle das coisas. E se não tiver alguém para poder te acalmar e dizer para você palavras para que você venha acreditar, você pode ir até a uma insuficiência respiratória por conta do medo de um lugar fechado. Não sei se você já passou por isso, mas é sobre isso que eu quero falar um pouquinho com você hoje, porque todos nós temos medo e nenhum de nós somos imunizados contra o medo. Não tem ninguém aqui que tomou uma vacina e está imune do medo. Todos nós passamos por medos. E medos do nível como Davi estava. Um homem de Deus, um homem chamado a viver a vontade de Deus. Quantos são os seus medos? Reflita um pouquinho. Quantos são os seus medos? Você poderia me responder assim: são muitos. E são muitos mesmos. Para muitos de nós existem muitos medos. Para alguns, um medo mais intenso de algumas coisas. Depois vai escalonando, né, para um número menor de medos. Mas tem muitos medos dentro de nós. E todos nós passamos por medo. E é por isso que em diversas vezes a Bíblia, ela repetidamente, ela diz a nós: não tenha medo. Eu já estive falando sobre isso, eu gosto muito de ministrar sobre isso. Não tenha medo. Não tenhas medo. Né? Eu estou contigo. Deus sempre está falando para a gente não ter medo. E a Bíblia, ela fica repetidamente falando sobre isso. E muitas vezes Deus fala conosco sobre isso. Usa de profetas para falar conosco. Usa de irmãos para falar conosco. Quantas orações nós já recebemos e Deus fala conosco por intermédio do nosso irmão dizendo: não tenha medo. E nós vemos Deus fazendo isso. E aqui, não quero falar só de medo, mas eu quero dizer para vocês sobre esse medo que deixa a gente apavorado. Sobre esse medo que deixa a gente atordoado, que deixa a nossa memória cheia de torturas, o nosso pensamento cheio de desgaste emocional, aquele medo que tira o sono, aquele medo que traz preocupação, aquele medo que você fica a madrugada inteira pensando, criando, e aquilo vai te levando a pensamentos piores. Aí ficam uma noite sem dormir, 2 noites sem dormir, 3 noites sem dormir, por causa de uma adversidade, por causa do medo de um grande problema, por causa de um medo. Aí, aquele medo que te deixa desequilibrado emocionalmente, você desestabiliza. Parece que
você chora e ri ao mesmo tempo. Parece que o teu corpo estremece por conta do medo. Mas Davi, ele quer tratar desse assunto de uma maneira bem interessante. Eu vou caminhar com vocês em alguns versículos. Hoje a quinta-feira vai ser um pouquinho diferente por conta do modo da ministração ao qual o Senhor me deu. E o contexto dessa história, como eu estou dizendo, é sobre medo. O medo que Davi tinha era de haver ataques. O medo que Davi tinha era de haver um cerco, de um grande exército fechar ele. Ele ficasse extremamente estreito pelo inimigo. Esse era o medo que estava dentro do coração do rei Davi. Ele estava num período de uma guerra declarada contra ele, estava sofrendo. O medo que ele tinha era o medo de um grande problema, E esse grande problema chamava exército. Você para pensar, um grande exército contra um homem só. Havia um desespero nele. Uma força que deixava ele estremecido. E por isso, quando ele começa a declarar os salmos, ele vai deixando alguns detalhes nos salmos, para que a gente venha entender toda a pontuação quando ele diz que precisa da presença de Deus. E é importante que você entenda, os inimigos estavam estreitando Davi. Queridos, quantas das vezes você já se sentiu assim, oprimido pelo inimigo? Parece que as forças humanas que você tem não é resposta para aquilo que você está sentindo. Quantas das vezes você tem sensações opressoras em você, dentro de você, que traz à tona alguns pensamentos que você é derrotado, que você não é capaz, que você não tem forças, parece que você é fraco demais e o inimigo é maior que você. Quantas das vezes você acreditou que o inimigo poderia te derrotar naquela noite, porque você estava se sentindo fraco, se sentindo instável emocionalmente, desestabilizado. E quando nós lemos o Salmo aqui, o verso 2 está escrito assim, ó. Quando os malvados, olha como Davi, ele fala dos inimigos dele. Quando os malvados, meus adversários, meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, o inimigo queria destruir ele. O inimigo queria acabar com a vida de Davi. Tropeçaram e caíram. Aqui Davi está dizendo o seguinte, os meus inimigos são muito violentos. Davi está dizendo aqui, os meus inimigos são grandes malfeitores e eles querem acabar com a minha vida. Numa fala simples, eles querem me matar. Esses maldosos inimigos querem me destruir. Quando nós lemos o verso 12 do capítulo 27, ele ainda continua falando dos seus inimigos. E ele diz assim, não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsos testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Ele está dizendo, eles são tão cruéis, que estão falando coisas que eu nunca fiz. Eles são tão maldosos, esses adversários, que eles inventam uma história que eu não fiz. Estão dando mau testemunho a meu respeito. Davi está falando assim a respeito dos inimigos dele. Inimigos cruéis. Inimigos maldosos. Não era um medo fantasioso. Davi não estava criando uma fantasia na cabeça dele. Porque existe aqueles medos fantasiosos, que você acredita no que não existe. Davi não tinha um inimigo fantasioso. Esse inimigo era verdadeiro e real. No entanto, que ele chega e fala assim, olha, eles são reais, maldosos eles são. Eles querem me matar, eles querem acabar com a minha vida. Estão falando mal, dando mau testemunho a respeito de mim. Era um inimigo de fato.
um inimigo que queria matá-lo, um inimigo que queria muito mal dele, e falavam muito mal dele, e esse inimigo queria destruí-lo. A intenção dos inimigos ao qual Davi está dizendo aqui era sobre homens maldosos que queriam matá-lo. Inimigos reais, não eram fantasias. E eu quero que você pense um pouquinho sobre isso, sobre inimigos que muitas das vezes querem nos destruir, falando mal, maldizendo, até tentando contra a nossa vida. Mas, apesar dessa situação que Davi está vivendo, ele reage de uma forma linda. E a maneira que ele nos ensina de reagirmos de uma maneira ao qual agradamos ao Senhor. O verso 3 do 27 está escrito assim: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Davi, ele está mostrando para mim e para você, nessa noite, que por mais que um exército de inimigos verdadeiros, que causam temor, que causam medo em qualquer ambiente, ele não temeria nenhum deles, porque ele confia no Deus que ele serve. Porque ele conhece o Deus que ele serve. Ele está ensinando-nos a não nos entregarmos numa guerra. Davi está nos ensinando a não nos render ao inimigo por coisas chamadas medo, coisas pequenas. Davi está nos ensinando nessa noite a não ceder a um cerco de um inimigo e não acabarmos uma história de perca numa guerra. E continuando aí, o verso 14 está escrito assim: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois no Senhor. Davi está dizendo assim: queridos, vocês precisam esperar. Davi está pregando para mim e para você, dizendo: espera no Senhor, mesmo que os inimigos estejam de fato fazendo um cerco contra você, não tema o inimigo. O nosso Deus, Ele pelejará por nós. Ele está dizendo assim: confia no Senhor, confia no Senhor. E quando eu leio esse versículo 14, eu lembro de Josué. É a mesma coisa, só muda a forma da escrita. Seja forte e corajoso. Quando Josué, ele está ali diante da morte de Moisés, uma promessa de Deus de conquistar uma terra, uma promessa feita para Abraão de conquistar uma terra. Ele tinha que entrar naquela terra. Ele ouve essa mesma frase: confia no Senhor, espera no Senhor. Ele ouve da mesma maneira e ele corajosamente entra na terra. Mas não é sobre coragem que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma confiança. Queridos, nós precisamos ter bom ânimo. Nós não podemos ficar desanimados diante de uma adversidade, diante de uma afronta do inimigo, diante de um apontar do inimigo, diante de uma fala do inimigo. Nós não precisamos ficar desanimados. Sabe o que a gente precisa? Ter coragem, e muita coragem, para conquistar tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Tem que superar a maneira de nós superarmos as circunstâncias é enfrentando os nossos próprios sentimentos. Primeiro embate que nós precisamos ter é enfrentar os nossos próprios sentimentos. E Davi nos ensina sobre isso, diante daquilo que o inimigo fala sobre ele, do medo que está atemorizando o coração dele. Ele declara para o próprio coração: não se abata, não fique desanimado, seja corajoso, porque o seu Deus fará. É aquilo que muitas das vezes nós nos perdemos na oração. Porque assim, os ataques do inimigo vêm contra nós, nós ficamos presos nos pensamentos,
E eu não estou falando de crises ansiosas ou de depressão, eu estou falando de batalhas mentais, ao qual nós entramos em pensamentos negativos a respeito de quem nós somos, do que Deus está fazendo, e ficamos presos ali. E o medo nos consome, e quando o inimigo começa a falar mal de nós, nós deixamos. E ficamos em uma guerra como derrotados, como perdidos, como desanimados. Sabe como que a gente vence o medo? Sabe como que a gente vence o medo das circunstâncias adversas? Por meio de uma coisa chamada fé. Fé em Deus. Toda batalha, ela é vencida, crendo que o Senhor dos Exércitos já venceu todas elas. E é sobre isso que eu quero estar trazendo para vocês a realidade do que Davi está ensinando. Davi vence o medo reconhecendo quem Deus é. A primeira coisa que Davi faz neste salmo é reconhecer quem Deus é. A solução não está dentro dele, porque dentro dele existem sentimentos. E aí começa a guerra contra o próprio sentimento de Davi. Mas a questão dele não era naquilo que ele tinha de solução dentro dele, mas aquilo que ele tinha de solução que estava acima dele. Ele sabia quem era o Deus dele, o que está acima dos teus sentimentos, o que está acima daquilo que está dentro de você. É o Deus soberano, o Deus que tem o controle de todas as coisas, o arquiteto, o soberano, o rei dos reis, aquele que é santo. Verdadeiro, o fiel, o que não mente, o que não deixa nada oculto, o que não te deixa confuso, o Deus da eternidade que está acima de todas as coisas. E Davi reconhece isso. Você não vai vencer o medo pela sua própria força, querido. Você não vai vencer as adversidades desse mundo, o levantar do inimigo, achando que você é corajoso demais. Não é assim que nós vencemos as coisas espirituais, porque o que Davi está mostrando aqui, que havia no terreno algo que estava no espiritual. Tudo que nós vivemos na nossa vida terrena é reflexo de um espírito. Nós somos espírito, corpo e alma. Nós precisamos entender que o Espírito sempre vem primeiro. Se você perde a conexão com Deus Todo-Poderoso, enfraquecendo-se, assim ficará o teu corpo. As reações da alma se tornarão frágeis, delicadas, por causa de você não estar conectado àquele que te criou. Então você é um espírito. Você é um espírito que contém uma alma. E habita dentro de um corpo terreno que tem reflexos na terra. E quando eu leio o verso 1, agora é interessante, eu estou fazendo assim para vocês entenderem o que Davi está trazendo para nós. No verso 1, ele fala assim: o Senhor é a minha luz. Olha que lindo. O Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação. A quem temerei? Querida igreja, Davi está mostrando que o Senhor é a luz dele. Quando você pensa nesse símbolo, luz, e simbolicamente vamos falar do significado dessa palavra luz, ela significa verdade, justiça, ela significa santidade, clareza, ela significa iluminação, ela ilumina ambientes. Luz significa aquecimento, luz significa pureza, ela purifica ambientes. Luz significa que ela irradia. Luz significa avisa do perigo, algo que avisa do perigo. Quando nós pensamos assim, e Davi, ele não diz que o Senhor somente é a luz dele. Não diz assim, o Senhor é a luz. Eu estou falando errado. O Senhor é a luz. Se ele tivesse dito o Senhor somente a luz, ele teria dito, o Senhor é isso. Mas aqui ele está dizendo, o Senhor é a minha luz. Ele está dizendo, eu sei quem meu Deus é. Eu sei quem Ele é.
Eu conheço o meu Deus. Ele é a minha luz. Ou seja, Ele é o meu Deus. Ele é o meu Senhor. Ele está dizendo dessa maneira: o Senhor é o meu único Deus. E após isso, ele também diz: o Senhor é a minha salvação. Ele não só está dizendo que Deus é Salvador, ele está dizendo: Ele é a minha salvação. Ele tem experiências do Deus que o salvou. E olha, não era a era da graça. Ele entende perfeitamente a graça dentro do interior dele. O Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, o Senhor é a minha fortaleza. Davi está falando que em tempos de guerra nós precisamos encontrar refúgio seguro em Deus. E a única maneira de você espantar o medo que nós temos do inimigo, de muitas das vezes das afrontas do inimigo, é você entender quem ele é para você. Maior maneira de entender. Então ele é a minha salvação, ele é a minha luz, ele é a minha fortaleza. Ele é a minha fortaleza. Não é uma fortaleza comum que Davi está dizendo. Ele está falando, não está falando de uma fortaleza humana. Porque a fortaleza humana, ela falha. Ela vai falhar. O Senhor é a minha fortaleza. Sabe o que ele está dizendo para mim e para você? Vencemos medos e circunstâncias quando Deus é a nossa luz, quando Deus é a nossa salvação, quando Deus é a nossa fortaleza. É sobre isso. Quero fazer uma pergunta bem pessoal. Você não vai responder, claro que não. Não quero que você solte isso no meio de todos. Mas eu vou fazer uma pergunta. Você já lidou com um problema que você disse assim: ou Deus põe a mão, ou eu estou frito. Ou acabou a minha vida. Ou Deus põe a mão, ou eu não sei o que fazer. Já passou por uma situação assim? Tenho certeza que sim. Porque eu não vou estar nessa sozinha. Eu já passei por uma assim. Ou Deus põe a mão, ou eu estou destruída. Vai acabar tudo hoje. Passamos por momentos assim. E tem momentos assim. É aquela hora que parece que a gente vai ser engolido pelo inimigo. É aquela hora que parece que nós vamos ser derrubados pelo inimigo. Parece que o problema só aumenta. Parece que esse parente não vai resolver. Parece que esse filho está cada dia pior. Parece que a nossa vida financeira está amarrada, tem um negócio esquisito, parece que não tem fim. Parece que as coisas ficam estagnadas e paralisadas. É sobre esse momento. E muita coisa está acontecendo. Muita coisa está acontecendo. Um exército contra um. É aquele sentimento, parece que eu estou sozinho nessa guerra. Parece que ninguém vem para me ajudar. Uma guerra em que parece que tudo está contra você. Parece que tudo está dando errado. Mas Davi aqui, ele quer trazer-nos mais uma maneira de buscarmos a Deus. De maneira intencional, de uma maneira bem compreensiva. Depois que ele diz que o Senhor é a salvação dele, que ele diz que o Senhor é tudo que ele tem, que é a fortaleza que ele tem, ele começa a falar sobre este exército que se acampa ao redor dele novamente. Ele está dizendo de novo as mesmas coisas, parece que ele não quer sair desse assunto da adversidade. E pensa para você ver, Davi, ele passou por isso muitas das vezes. Saul, quando você lê 2 Samuel, você encontra essa história, e você vai se lembrar muito melhor do que eu, porque Samuel relata ali claramente que Davi era perseguido por Saul. E ele sendo perseguido por Saul, ele leva o seu exército para destruir. O tempo todo o pensamento de Saul era de sangue, de morte, para destruir aquele homem. Ele estava cercado o tempo todo. Os cercos eram grandes contra Davi.
E assim, tem aquela hora que nós estamos na mesma situação que Davi, estamos cercados por um inimigo, rodeados pelo inimigo. Parece que o inimigo quer destruir tudo aquilo ao qual nós temos ouvido da parte de Deus, que são coisas grandes e maiores, e parece que a intenção do inimigo é cada vez mais nos deixar desanimados para desistir na caminhada. E aquilo que para Davi parecia ser o último instante, o último momento dos sentimentos, ele revida tudo aquilo que ele está sentindo, dizendo: eu tenho um Deus que é minha fortaleza, eu tenho um Deus que é a minha salvação, eu tenho um Deus que é tudo para mim, eu tenho um Deus que tudo fez. Ele começa a falar sobre isso para ele mesmo, e as guerras dele começam a ser vitoriosas de dentro para fora. Davi vence, Deus está no controle da história daquele homem. E ele confia no Deus que tem o controle da história. Querido, o nosso Deus tem o controle da história da nossa vida. O nosso Deus tem controle. Aquilo que hoje parece ser a derrota, pode ser a sua maior alegria no futuro. O amanhã pode ser a sua maior alegria. Então, querido, confia no Senhor. Quando eu leio o verso 4, está escrito assim: uma coisa pedi ao Senhor e buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Davi está nos ensinando hoje a confiarmos no Senhor. Queridos, um homem rico, ele tinha tudo. Ele poderia conquistar as melhores coisas, todos os desejos que ele tivesse, ele poderia receber daquilo, mas ele prefere, ele busca a intimidade de Deus. Ele deseja a intimidade de Deus. E o desejo dele não foi priorizar matar o inimigo ou destruir aqueles que o perseguiam. A prioridade de Davi foi: eu quero estar na tua presença. Eu quero ter intimidade com o Senhor. A prioridade de Davi foi buscar a presença de Deus. A prioridade de Davi foi andar na presença de Deus. A prioridade de Davi foi conhecer a intimidade com Deus. Queridos, nós precisamos conhecer o nosso Deus. Quando se fala de oração, é sobre isso. É você saber que a tua boca pode declarar que Ele é o seu Deus, que Ele é a sua salvação, que Ele é a sua luz, que Ele é a sua fortaleza, mas que antes de pensar em destruir inimigos ou ter coisas naturais, você tem intimidade com o Senhor. Você é capaz de buscar e andar na presença dEle. Ele pede e Ele busca. Está escrito aqui. Ele pede e busca. A oração, ela é uma súplica. E a oração também é um agir. Nós agimos em súplicas. Quando eu falo isso, eu estou dizendo: ore a Deus e busque a Deus. Eu estou dizendo: você precisa orar. Você precisa buscar mais a Deus. Porque aquele que pede, busca, recebe. Davi já estava entendido sobre isso. Ele estava entendendo perfeitamente. Davi, naquele momento, ele está pensando o seguinte: que aqueles dias difíceis, só o Senhor Deus era a solução para ele. E estar íntimo dele era a melhor coisa que ele podia fazer. Ser íntimo de Deus é a melhor coisa que você pode fazer. Eu sei que você conta muitas vezes com as orações dos obreiros, dos pastores, mas o melhor seria você buscar a presença do Senhor. Você ter experiências espetaculares e extraordinárias com o nosso Deus. Verso 5, porque no dia da adversidade, olha isso, no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por me há sobre uma rocha. Querida igreja, aqui, Davi está dizendo o seguinte: quando você vai, o chefe de um exército, ele tem um lugar
chamado pavilhão. Davi está dizendo que diante de uma guerra, de uma adversidade, de um dia mau, ele não está dizendo que todos os dias são ruins, mas diante do dia mau, ele está dizendo o seguinte: o Senhor Deus me esconde no seu pavilhão. Numa guerra, tem um lugar onde o chefe do exército fica, e esse lugar é o lugar mais seguro de uma guerra, e se chama pavilhão. Pavilhão é o lugar mais seguro para estar numa guerra. Ele está dizendo que diante de uma guerra terrível contra o inimigo, no dia mau, no dia da adversidade, no dia mais difícil, o Senhor Deus o coloca nesse pavilhão. E o mais bonito ainda, ele está dizendo que Deus esconde ele dentro do seu tabernáculo. Deus guarda Davi dentro de um ambiente seguro, protegido, ao qual nenhum outro homem poderia adentrar. Então ele tem segurança no pavilhão de Deus, ele tem um lugar escondido na presença de Deus, e ele tem também ali um lugar para poder estar habitando o tempo todo, sendo guardado, seguro pelo Senhor Jesus. Então, os ataques violentos do inimigo não podem atingir o pavilhão ao qual o Senhor guarda Davi. Ele está dizendo, aonde Deus nos guarda, queridos, ele está dizendo para mim e para você, não tem lugar mais seguro do que estar ali. Ele nos guarda neste ambiente. Nesse dia difícil, Deus nos coloca dentro do seu pavilhão. Nesse dia difícil, Deus nos coloca no lugar seguro, que ninguém pode entrar e atacar as nossas vidas. Não temos medo, porque o nosso Deus está conosco no dia da adversidade. Isso é bonito demais. Isso é lindo de se ouvir. No dia mais difícil, Deus nos coloca no lugar protegido, Deus nos coloca no lugar mais seguro, Deus nos coloca numa rocha elevada, acima das adversidades, acima dos problemas. Não há nada que possa atingir aqueles que estão em Cristo Jesus. Nada. Este é o nosso Deus. Não temos medo, porque este é o nosso Deus. No dia da adversidade, está conosco. No dia mais difícil, está conosco. Estou finalizando, tá? Pensa comigo. Escuta isso. Sabe aquela pessoa mais complicada que tem na sua família? Te faz chorar? Pode vir a se tornar a pessoa que vai trazer maior alegria para você, por causa do nosso Deus. Sabe aquela pessoa cativa, opressa, que você tanto ora por ela, pode se tornar, daqui a alguns segundos, a pessoa livre em Cristo Jesus, com a liberdade em que há em Cristo Jesus. Sabe aquele parente seu que dá muito trabalho, com doenças, com enfermidades, pode ser o testemunho do próximo culto de quinta. Porque o nosso Deus é o Deus Rafá, o Deus que cura. É o Deus que no dia, não são todos os dias que são de adversidade, que no dia da adversidade nos coloca em seu lugar seguro, nos protege em sua recâmara, nos coloca sobre a rocha, e nós não somos atingidos pelo inimigo, porque o nosso Deus está cuidando dos detalhes da história. Então, queridos, busque a presença do Senhor em oração. Davi se dirige a Deus em oração, ao Deus da aliança. Ele não está conversando com deuses, ele não crê em outros deuses. Ele está falando com o Deus da aliança. Ele está falando com o Deus soberano. Ele está dizendo ao único Deus, porque ele diz, ele é a minha luz. Ele é meu único Senhor. Ele trouxe clareza no meu entendimento e eu não preciso adorar nenhum outro tipo de Deus que
exista nessa terra, porque o meu Deus, Ele é a luz do mundo. Ele é aquele que ilumina os meus pensamentos e eu não preciso buscar mais nada além da presença dEle. Ele está dizendo isso. E quando nós chegamos aqui no verso 8, que eu li no começo, vou repeti-lo de novo. Quando tu dissestes, aqui numa outra versão que eu li no começo, quando tu dissestes, Deus falando com Davi, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Quando você pensa na palavra rosto, quando nós interpretamos a bênção no final do culto, nós falamos que resplandeça sobre ti o rosto do Senhor. Sabe o que a gente está declarando? A gente está dizendo assim, que a presença do Senhor resplandeça em você. Porque se o Senhor nos virar o rosto, igreja, as coisas ficam muito ruins para nós. Sabe como Deus vira o rosto para nós quando nós pecamos contra Ele? E que o Senhor Deus resplandeça sobre você a luz dEle, o rosto dEle. E o salmista está dizendo que eu veja o seu rosto. Eu quero buscar a sua presença. Eu preciso da sua presença, porque é o que eu mais necessito. E sabe o que nós, como igreja deste século, precisamos? Mais do que nunca, é da presença do Senhor. Não é de respostas imediatas sobre coisas que nós estamos vivendo, mas nós precisamos do Senhor. Porque assim como nós buscamos a presença, e buscamos a presença, e buscamos mais da presença, mais os céus são revelados a nós, mas nós conseguimos conquistar as coisas ao qual Cristo já nos deu na cruz do Calvário. E aí a nossa alma declara, bendita é você. Bendita é você, porque você conhece o Deus da glória. A maior necessidade que nós temos para este culto de hoje é a presença do Senhor. Eu vim só falar sobre isso. Nós precisamos da presença do Senhor. Nós precisamos que o rosto dele resplandeça sobre nós. Nós precisamos da face do Senhor. Possamos declarar como Moisés declarou, que eu não saia deste ambiente sem a tua presença, porque se o Senhor não for comigo, não convém eu sair daqui. Não convém eu pôr um passo daqui para fora. Se a tua face não brilhar para mim, não quero sair deste ambiente até que eu veja a sua glória manifesta. Nós precisamos ser intensos na presença. Nós precisamos ser intensos na oração. Buscar ao Senhor intencionalmente. Qual que é a sua intenção nessa quinta-feira? Você veio nesta quinta-feira com que intenção? Por causa do dia da adversidade, o meu Deus vai fazer. Mas se for porque a presença dele é maior do que a adversidade, ele vai fazer muito mais do que você possa pensar, sonhar ou imaginar, porque ele é Deus. Porque ele é Deus. O que nós precisamos nessa noite? Sermos cheios da presença. Um coração cheio da presença. Sabe por quê? Se você não sair cheio da presença, você vai continuar com medo. Porque se não tem presença de Deus, tem presença de pecado. Se tem pecado, tem o aumento das inseguranças, dos medos. E aí, o teu coração não consegue entender que Ele é a tua luz, que Ele é a tua fortaleza e que Ele é a tua salvação. E se você não sair daqui cheio da presença, as adversidades, elas se tornarão algo que te deixa oprimido, cansado, sobrecarregado.
Porque é a presença de Deus que afasta o medo. É a presença de Deus que destrói fortalezas mentais. É a presença de Deus que tira todo e qualquer tipo de demônio. É a presença de Deus que tira todo e qualquer tipo de enfermidade. É a presença de Deus que muda um histórico tenebroso para um histórico cheio de graça, cheio de testemunhos, cheio de milagres sobrenaturais. A maior necessidade que nós temos nessa noite é a presença de Jesus. É a presença de Deus. Na pior das situações humanas, Deus não nos desampara. Saia daqui entendido disso. Não adianta brigar com um parente trabalhoso. Não adianta arrumar confusão com o inimigo. Davi entendeu isso muito rápido. Melhor eu habitar na tua casa todos os dias da minha vida do que eu ter que encarar e matar o inimigo. Eu prefiro estar na tua presença, porque é a tua presença que vai desfazer todo e qualquer tipo de acusação do inimigo. Porque o meu Deus, Ele é refúgio e fortaleza. É sobre isso. Eu estou falando sobre oração. Eu estou ensinando a igreja hoje a buscar a face daquele que tem tudo, daquele que fez tudo, daquele que morreu por todos, daquele que é salvador do mundo, daquele que é santo. O inimigo pode até atacar, pode, você estando na presença, o inimigo pode atacar. Aqueles que muitas das vezes quer que você esteja mal, que falam mal de você, vão se levantar. Até mesmo, o salmista vai falar ali, até mesmo se a sua mãe ou o seu pai pensar, não está dizendo que o pai e a mãe dele abandonam não, tá? Está dizendo assim, se o teu pai e a tua mãe pensar em te abandonar, Deus nunca vai te deixar. Nesse mesmo salmo, Ele nunca te deixará. Mesmo que as pessoas que você mais confie te abandonem na sua história. Mesmo que o inimigo te ataque novamente, o nosso Deus não te desampara. O nosso Deus não te desampara. Quem crê aqui nessa noite sairá transformado. Quem crer e buscar a presença do Senhor receberá refrigério na sua alma. Quem crer aqui nesta noite sairá transformado, liberto, restaurado, curado, cheio de graça e poder, porque a presença de Deus dissipa as trevas, a presença de Deus dissipa o mal, a presença de Deus nos faz mais que vencedores, mesmo quando o inimigo diz que nós somos derrotados, o nosso Deus é soberano, o nosso Deus é o Deus que está conosco. Tem solução para você. Tem solução para mim. Ele pode trazer ainda hoje uma resposta. Ele pode trazer ainda hoje uma cura divina, algo sobrenatural. Ele pode abrir uma porta ao qual parece que o inimigo pôs uma tranca do outro lado e não deixa você passar, porque o nosso Deus, Ele é a porta. O nosso Deus é o caminho, Ele é a direção, Ele é aquele que faz. O nosso Deus nunca nos desamparará. Mesmo quando aqueles que estão do nosso lado não querem ir conosco. Vá por aquilo que você crê. O que você tem crido? Em outros deuses? O que você tem crido? Em mãos de pastor? O que você tem crido? Em obreira que se diz profeta e é profeta, mas não é Deus, queridos, em que você tem crido? Em que nós temos crido? O salmista nos traz a iluminação, o entendimento de dizer, eu sei o Deus que eu sirvo, eu estou vendo os inimigos aqui, eles estão me atacando. As pessoas ao qual eu confiava estão contra mim, mas o meu Deus não me desampara. Ele é a minha luz, Ele é a minha salvação, Ele é a minha fortaleza. Nele eu posso viver as grandes coisas que já foram conquistadas na cruz do Calvário, porque verdadeiramente Ele levou sobre si, porque Ele não mente.
Ele não é um Deus opressor, Ele não é um Deus oculto, Ele é um Deus soberano, eterno, poderoso, invencível. Invencível, o nosso Deus, Ele é invencível. Eu creio e eu verei ainda esta noite milagres acontecer. Ainda esta semana, vocês vão trazer para a casa do Senhor os grandes testemunhos de estarem na presença do Senhor. Eu creio que durante este período que nós iniciamos ontem de jejum e oração, o nosso Deus vai fazer coisas maiores e melhores, porque você entendeu quem Ele é. Porque você entendeu o que Ele faz. Porque você entendeu e creu e possuiu aquilo que já está consumado na cruz do Calvário. É sobre isso, uma presença inabalável, uma presença poderosa. E eu quero que você já fique de pé, juntamente com Vivos por Ti. Eu vou ler o verso 14, para finalizarmos essa ministração. Eu vou ler, depois você vai repetir comigo. Eu vou ler ele inteiro, depois você vai ler junto comigo. Espera no Senhor, anima-te, e Ele te fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Agora você junto comigo. Espera no Senhor, anima-te, e Ele te fortalecerá o teu coração. Espera no Senhor. Amém?